Fênix, a ilha. Capítulo de número 5. 008, 009, 010, gritaram em uníssono. O pelotão ficou em sentido, arrumando numa única fila, todos com o rosto voltado para a frente, o ombro esquerdo contra a parede do corredor. 3 sargentos instrutores os encaravam, Parker na frente dos outros. Às 4 da manhã, as paredes já suavam com a umidade. A camiseta verde de treinamento de Cal já estava escura de transpiração. Acima da gola, os tocos de cabelo loiro estavam cobertos de gotícula de suor. "Livreiro!" gritou Parker. "Sim, sargento instrutor", bradou Cal. Já que, graças a pronto-socorro, Cal havia chegado por último na corrida do dia anterior, Parker o nomeara livreiro. Isso significava que devia desempenhar tarefas de secretário, tomar notas, registrar a programação do dia, definir a escala de serviços. Era um trabalho enfadonho e exigia um tempo livre que ele não tinha. "Vem aqui, Hollywood." Cal adiantou-se à frente da linha. "Sim, sargento instrutor." "Qual é o problema, Hollywood? Não sabe ler? Ou só está tentando deixar todo mundo sem comida?" "Não sei o que quer dizer, senhor sargento." "Não sei o que quer dizer, sargento," imitou-o. Ele apontou para o quadro branco. "Não separou nenhum intervalo para o seu pelotão tomar o café da manhã, Hollywood." "Quer ferrar com todo mundo?" comentou um dos outros sargentos. "E bota ferrar nisso," acrescentou Parker. "Sargento instrutor, copiei o horário exatamente como..." Cal tentou explicar. "Ah, não," retrucou Parker. "Você não vai me culpar por essa mancada, Hollywood. Acabou de custar a cada órfão nesta sala 30 flexões. Todo mundo em posição. Agora." Grunhidos. Movimento. Cal, enraivecido, se abaixou até o chão. "Preparem-se. Esperem. Hollywood, levanta. Não mandei você fazer flexões. Vai assistir enquanto seus amigos fazem. E depois, já que decidiu deixar o café da manhã fora da agenda, hoje vamos simplesmente ficar sem ele." "Que tal, órfãos? Posso ganhar um urra?" "Urra!" resmungaram. E sabem do que mais? Escoteiras. Mais motivação. Me façam acreditar em vocês." "Urra!" O rugido deles encheu o corredor estreito. Parker disse: "Vá contando, Hollywood. Esse é o seu show." "Sim, sargento instrutor." O pelotão o fulminou com o olhar, a raiva queimando nos olhos. "Em posição," disse Cal. "Para cima, para baixo. 001, rugiram, rodeando. Os dias passaram, dias brutais que terminavam com menos de 4 horas de sono. "Olhe pelo lado bom," disse Ross. "Como livreiro, você não tem que montar guarda." "Nem me lembre disso," respondeu Cal. "Isso só faz todo mundo me odiar mais ainda." Era idiotice, mas também era verdade. As pessoas se ressentiam de Cal por distribuir os postos de guarda, como se isso tivesse sido escolha dele. Até a própria guarda era uma idiotice. Eles eram o refúgio da sociedade, dormindo em quartéis, dentro de um terreno cercado e patrulhado, numa ilha no meio de lugar nenhum. Era como trancar seu lixo num cofre e contratar seguranças armados para vigiá-lo. Absurdo. Mais babaquice militar. Tudo porque alguém, em algum lugar, acreditava que, se fizessem adolescentes bancarem os soldados durante algum tempo, eles se tornariam cidadãos obedientes à lei. Os sargentos instrutores pressionavam e pressionavam. Na maior parte das vezes, obrigavam-nos a atividades chatas e sem sentido, como marchar em círculo e limpar e correr e entrar em formação e depois marchar mais um pouco. Os sargentos forçaram-nos a aprender regras e códigos e poemas e canções e depois, assim que tivessem aprendido algo, os instrutores mudavam de ideia. Os quartéis cheiravam a suor e desinfetante de pinho e tudo era úmido ao toque. Os encarregados davam botas e uniformes a eles e havia uma constante ênfase na manutenção e segurança dos equipamentos. A cada 2 dias,
o pelotão era reprovado em alguma inspeção. Mais castigos. Tinham de deixar tudo brilhando. Os sargentos instrutores lembraram-lhes de novo e de novo antes que o ancião chegasse. Alguns garotos eram realmente uns cretinos. Uma noite, os sargentos tiraram o pelotão inteiro da cama e os castigaram durante 1 hora, gritando enquanto os rapazes andavam agachados, de um canto ao outro da sala, mãos sobre a cabeça e mochilas pesadas nas costas. A coisa toda parecia um pesadelo. Uma vez que correu pelo pelotão um sussurro afirmando que pronto-socorro havia provocado isso ao adormecer em seu turno de guarda, os outros começaram a olhar feio para ele e a sibilar xingamentos. Sempre que o garoto, que era frágil demais para caminhar agachado com a mochila, rastejava para além da esquina da sala e para fora das vistas dos sargentos, os outros o empurravam, socavam, derrubavam no chão. Com as juntas dos dedos latejando, Cal observava o sofrimento do menino, desamparado. Sua mente sabia que não devia se meter nisso, que devia pensar no futuro, mas o resto dele queria partir para cima dos valentões e detê-los. E por não fazer isso, fervia de ódio por si mesmo. Covarde, disse consigo. Inútil. No fim daquela hora, pronto-socorro estava chorando feita criança pequena. E a risada dos sargentos enchia o quartel. Sabiam o que estava acontecendo e não davam a mínima. Enquanto os dias passavam, Parker continuava atormentando Cal. Este ficava de boca fechada e aguentava firme. A não ser por Ross, o resto do pelotão não dava a mínima para ele. Campbell, que fora nomeado líder do pelotão, era gente boa. Não muito amistoso, mas também não era hostil. E Cal achou que poderia trabalhar com ele. Uma noite, Davis e seu bando entraram na baía dele e começaram a provocá-lo. Cal pensou que acabaria lutando com eles, todos os 6. Estava tão enjoado da Ilha Fênix e de Parker e da merda de toda aquela gente que se viu de pé, sorrindo, enquanto Davis dizia suas besteiras. Cal até ficou desapontado quando tudo aquilo não deu em nada. Depois, Campbell surpreendeu-o ao começar uma conversa. Cuidado com esses caras. Cal assentiu com a cabeça. Pode deixar. Obrigado. Estão avaliando você agora, vendo como você reage. Vão tentar pegá-lo quando não houver ninguém em volta. São covardes. Todos eles. Mas são covardes perigosos. Odeio gangues. Se odeia essa gente, junte-se a mim, sugeriu Cal. Campbell levantou uma sobrancelha. E passar o resto do meu tempo aqui esperando uma facada? Num cara pequeno como você e branco, eles só vão dar uma surra. Se eu me meter na vida deles, com o meu tamanho, e ainda por cima negro, vão achar que precisam me matar. E matariam, porque não são capazes de enxergar mais nada. Não conseguem nem soletrar diploma. Só estão esperando para ver no que dá. Ele balançou a cabeça. Fique rico ou morra tentando. Toda aquela mitologia de rua. Aquilo não ajudaria em nada, mas era a conversa mais longa que já tiveram. Um passo na direção certa. Campbell, que era o sujeito mais calmo do pelotão. Inteligente, composto, resistente, independente, completamente aciado. Cal agradeceu uma vez mais pelo conselho e foi cuidar da vida. Pequenas brigas aconteciam aqui e ali. Empurrões e gritos, geralmente. Alguns caras foram levados às cabines do suor e voltaram 1 ou 2 horas depois, parecendo esgotados, como se sofressem de insolação ou algo assim. Chovia 2 vezes por dia, todo dia, uma vez no meio da manhã ou no começo da tarde, e novamente à noite. O mundo parecia uma esponja encharcada. Não viu Otávia por dias. A cada vez que as garotas passavam, ele a procurava com o olhar. Estava começando a temer que algo tivesse acontecido com ela quando a viu deixar o refeitório um dia. Tentou chamar sua atenção, mas ela não o viu. Deitado na cama naquela noite, ele se torturou, tentando imaginar por que a garota não o tinha procurado, como ele havia procurado por ela.
Porque não está interessado em você, Hollywood, disse a si mesmo. E na escuridão da baía, alguém peidou bem alto. Uma noite, depois da última ração, o sargento instrutor Rivera levou todos eles até a última baia e deixou-os sentar no chão. Depois de dias de direita e limpa em tudo, até essa pequena liberdade parecia uma dádiva divina. Rivera caminhou diante deles. Vocês devem subordinar sua individualidade e abraçar sua identidade grupal. Devem colaborar, órfãos, e devem continuar motivados. No mundo lá fora, vocês se meteram em encrenca ao agir como indivíduos. Aqui, na Ilha Fênix, vão desaprender isso. Vão aprender a atuar como parte de uma equipe. O que foi, Ross? Ah, sim, sargento instrutor. A equipe vai ter alguma líder de torcida? Algumas meninas com quem a gente topou eram muito gatas. Fecha a matraca, espertinho, rebateu Rivera. Mas sorriu. E pague 20 por pensar como um indivíduo. Alguns dos garotos riram. Ross começou a fazer flexões. Cal notou o caipira musculoso, Decker, cochilando com um de seus amigos e olhando para Ross como se quisesse matá-lo. Decker andava atormentou Ross ultimamente, mas nada muito sério. E até o momento, Ross fora capaz de usar piadas para se livrar de maiores problemas. Cal se perguntou até quando as piadas funcionariam. Rivera disse: com flexões como essas, Ross, talvez você deva ser a líder de torcida. Todo mundo riu. Rivera era definitivamente muito mais legal que os outros instrutores. Agora, órfãos, vocês vão ter uns dias bem difíceis aqui. Urra! Urra! Respondeu o pelotão. O único que não participou da gritaria foi pronto-socorro. Sentara-se atrás de todos, fitando o chão e resmungando consigo. O garoto tinha mais problemas que uma prova de matemática. Bom, aguentem esses dias e vão ficar impressionados com as mudanças que vão rolar. Vão passar de meninos a homens. Vão passar de indivíduos a parte de uma equipe. Urra! Rivera assentiu com a cabeça. Agora vocês soam como soldados. Muito bem, órfãos. Começou seu tempo livre. Apaguem as luzes às 22 horas. Campbell, se precisar de algo, estou lá abaixo, no turno de guarda. Tempo livre, pensou Cal. Vamos ter um tempo para nós mesmos esta noite. Isso sempre estava na agenda, mas nunca acontecia de verdade. Ele relanceou para o relógio. Ainda não eram 21 horas. Livreiro, chamou Rivera. Venha comigo. Temos que cuidar de mais algumas coisas. Cal seguiu para fora da baia. Os caras começaram a se empurrar de brincadeira dentro do alojamento, fazendo uma barulheira, entusiasmados pelo primeiro momento de liberdade em muitos dias. Como está se saindo com a lista de deveres, Freeman? Nada mal, sargento instrutor. Os caras não gostam, mas está funcionando. Esplêndido, Freeman. Chegando ao fim da sala, Rivera destrancou a porta na qual o quadro branco estava pendurado e abriu-a para revelar uma sala muito pequena e escura. Seu escritório. Tem aí sua escrivaninha, papel, lápis, armário e arquivos. Se precisarmos que você arquive alguma coisa, nós o destrancamos. Você ganha até uma cadeira. Entregou a Cal uma chave. Isto abre a porta. Não a perca. Entendeu, Freeman? Alpha Charlie? Sargento instrutor? É assim que um soldado fala. Estou de guarda durante a próxima hora. Se precisar de algo, diga ao Campbell. E ele pode vir falar comigo. Depois disso, o sargento instrutor Parker vem para me ajudar. E eu recomendaria que você guardasse quaisquer perguntas subsequentes para amanhã. Urra! Urra! Rivera entregou-lhe a programação do dia seguinte e partiu, fazendo uma pausa logo do lado de fora da porta para repreender alguns garotos no corredor. Cal copiou os horários no quadro branco, fechou-se dentro do minúsculo escritório e foi trabalhar na escala dos turnos de guarda. Planejava terminar com isso, ir para o chuveiro, dar mais um polimento nas botas, enrolar as meias
e talvez até socializar um pouco antes de as luzes se apagarem. Começou a trabalhar. Os garotos vinham até a porta, pedindo que os livrasse do dever, e ele os expulsava. Seguiu a ordem alfabética, já que fazendo isso tornava impossível dizerem que estava poupando seus favoritos. Mas, como sempre, alguns se irritavam mesmo assim. Que fosse. Eles que falassem com Campbell. Decker e seus puxa-sacos passaram por ali, cheios de sorrisos, oferecendo a Cal proteção contra a gangue de Davis, em troca de Cal esquecer de colocá-los na lista. Quando ele disse obrigado, mas dispenso, Decker o fitou por alguns longos segundos. O cara tinha olhos azuis pálidos, esquisitos, que brilhavam, frios e pensativos, e não combinavam com o rosto brutal, que parecia ter sido esculpido toscamente em pedra. Decker parecia interessado, divertido e zangado, tudo ao mesmo tempo, e principalmente interessado. Então, ele e seus bandidos partiram. Um tempo depois, Ross apareceu e fez Cal rir com uma imitação de Rivera, inclinando a cabeça para trás e semicerrando os olhos. Ross, pague 20 por pensar como um indivíduo. Cal gargalhou. Era perfeito. Você é ótimo com imitações? Ross deu de ombros. Quando se tem o meu tamanho, esse tipo de coisa tem que estar no kit de sobrevivência. Comédia como autodefesa. Quanto trabalho ainda tem? Estou quase terminando. Beleza. Agiliza aí. Estamos jogando. Jogando Ninja na baia lá do fundo. Ninja era, sem dúvida, o jogo mais idiota em todo o universo. De repente, Cal teve muita vontade de jogar. Tá legal. Logo eu termino. Ross partiu. 5 minutos depois, Cal trancou o escritório e se dirigiu à baia dos fundos. Vozes flutuaram pelo corredor. 1, 2, 3. Ninja! Sorrindo, Cal desviou-se e, ao entrar em sua baia, abriu o cadeado do armário, guardou a nova chave, começou a trancar o armário e fez uma pausa, olhando para as fotos penduradas lá dentro. Ali estava sua mãe, sorrindo no jogo dos filhos. Seus olhos passaram para outra foto. Mamãe novamente. Cal ainda garotinho. Papai. Sentia muito a falta deles. Olhou para o rosto sorridente da mãe e teve de engolir com força para se livrar do nó na garganta. Como é que alguém tão cheia de vida podia morrer tão jovem? De câncer. Foi assim. Má sorte em escala cósmica. Papai parecia à prova de balas naquele uniforme. Não mesmo, pensou Cal. Nem um pouco. O homem que havia atirado nele era um esquizofrênico com o ridículo nome de Wilson. W. Wilson. Wilson e sua esposa brigaram e se separaram. E ele havia saído de casa. Durante algum tempo, ele tentou reatar o relacionamento, mas ela se recusou. Então, numa noite de verão, Wilson, W. Wilson, arrombou o apartamento com uma pistola especial calibre 38. Os vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. O pai de Cal, que estava naquele quarteirão, quando o chamado ocorreu, foi o primeiro a chegar. Wilson atirou nele 4 vezes, assim que passou pela porta. Recarregou o pente da pistola e prosseguiu, matando seus 3 filhos e 2 garotos vizinhos, que só estavam no apartamento porque foram jogar videogame. Wilson explicou à esposa que desejava que ela experimentasse a solidão que havia imposto a ele. Então, enfiou o cano na própria boca, puxou o gatilho e pronto. De alguma forma, o pai de Cal sobreviveu, mas Cal sabia que ele nunca mais seria o mesmo. Mesmo aos 8 anos de idade, pôde entender isso. Amava o pai. Quase o idolatrava. Antes do tiroteio, fora um homem animado e bondoso, bem conhecido e amado na vizinhança. Havia crescido ali, em Davis Poker. Fora um rapaz irlandês ridiculamente doido que, no final, havia progredido. Alguém com quem sempre se poderia contar, não importando se isso significava lidar com uma pipa de papel presa numa árvore, o som de vidro quebrado à meia-noite
um esquizofrênico assassino que havia decidido transformar um casamento desfeito num banho de sangue comunitário. Depois do tiroteio, o pai de Cal não pôde ajudar mais ninguém, nem a si mesmo. Se o tempo permitisse, ele passava os dias na varanda diante da casa. Seus olhos, distantes, espiavam tudo no rosto inchado. Uma cicatriz marcada a carne onde a segunda bala havia atravessado sua cabeça, levantando um canto da boca, um sorriso permanente e sem graça. Cal cuidava dele. Queria fazer isso. A cada momento que não passava na escola, ficava sentado na companhia do pai. Nunca se ressentia dessas horas e nunca levava em consideração as preocupações da mãe. Na opinião dela, o menino estava carregando um fardo muito pesado e precisava retroceder um pouco, tentar ser uma criança comum. Ajudou a cuidar do pai de quase todas as formas, desde alimentando-o até ministrando medicamentos e ajudando-o a tomar banho. Aquilo não era nojento, nem engraçado, nem esquisito. Apenas era o que tinha de ser. Isso partia o coração de sua mãe. No entanto, ela não podia pagar uma enfermeira. Não com a pensão miserável por invalidez que recebiam e com o pouco dinheiro que ganhava como garçonete num restaurante. Então, Cal fazia a maior parte do trabalho e, quando não estava trabalhando, ficava sentado junto ao pai, caso ele precisasse de alguma coisa. No dia em que as risadas começaram, Cal estava vindo da escola para casa com seu amigo Tommy, chegando ao quarteirão onde moravam. Ouviu alguém rir na rua? Uma risada maldosa? E viu aquele grandalhão do quinto andar? Leon Haley e mais alguns garotos, parados na calçada, às gargalhadas. Então, ouviu Leon dizer: "Olha só a assombração!" No início, Cal pensou que o garoto mais velho estava usando algum tipo de gíria racista idiota, o que era quase tão comum em póquer quanto o canto dos pássaros nos subúrbios arborizados. Mas então viu Leon rir e fazer uma careta, olhando para a casa de Cal, para a varanda, para o pai de Cal. A assombração! Leon estava fazendo uma cara grosseira de pateta, imitando até o sorriso permanente antes de cair na gargalhada. A assombração. O pai de Cal. Cal, que nunca havia testemunhado esse tipo de crueldade, levou meio quarteirão de caminhada para entender de verdade o que estava acontecendo. Tinha uma vaga noção de Tommy puxando-lhe o braço, dizendo que aqueles caras eram uns tontos, que não estavam fazendo nada importante. E de repente, Cal já estava no fim do quarteirão. Os amigos de Leon encheram Cal de socos e chutes e o chamaram de maluco. E Leon, apesar de ser mais velho e maior do que Cal, estava no chão, coberto de sangue e gemendo, meio inconsciente. Os meninos mais velhos derrubaram Cal várias vezes, mas a todo momento ele se levantava da calçada e voltava a lutar. Até que o pai de Tommy interrompeu a briga. Os meninos maiores estavam mais que dispostos a pôr Leon de pé e dar-o fora dali. Mesmo em meio à raiva, Cal pôde ver o medo nos olhos deles. "O que foi isso?" perguntou o pai de Tommy. Mas Cal estava zangado demais para fazer algo além de espernear e gritar para os garotos em fuga. Quando Tommy contou a história, o pai dele, cujas mãos eram ásperas de tanto trabalhar com madeira, abraçou Cal com força, dizendo com seu forte sotaque irlandês: "Ó Jesus, menino Cal, vai ficar tudo bem. Eu vou conversar com os pais deles e eles nunca mais vão dizer essas coisas. Guarde minhas palavras, menino Cal." Ele tinha razão quanto a isso. Os rapazes nunca mais disseram nada daquilo, mas o estrago já estava feito. A inocência de Cal se perdera. A luta com Leon o encheu de fúria. Antes de Leon, Cal não poderia ter imaginado tanta crueldade. Depois de Leon, não poderia esquecê-la. Se alguém podia zombar de seu pai daquele jeito em frente à sua casa, quantas pessoas o estariam chamando de assombração atrás de portas fechadas? Suas velhas suposições de que seu pai era celebrado universalmente como herói
e que a maioria das pessoas era de cidadãos bons, obedientes à lei, caíram por terra. E, no vácuo dessa ausência, a raiva ardente cresceu. Cal se tornou silencioso. Passava todo o tempo livre na varanda, um defensor incansável e silencioso do pai. Na escola, suas notas pioravam. Era difícil estudar divisão e multiplicação quando sentia a necessidade de erguer o olhar a cada vez que alguém passava diante da varanda, pois precisava ficar atento ao menor sinal de que alguém pensasse que seu pai era uma piada. Quando as pessoas os visitavam, o que acontecia com frequência cada vez menor, à medida que os meses passavam, Cal grunhia em resposta às perguntas, recusava-se a sorrir e deixava a maior parte das pessoas tão desconfortáveis que elas logo partiam. Só por causa da mãe, sempre que alguém passava por ali e ria, ou erguia o olhar e os fitava, Cal cerrava os punhos e esperava. Depois que se afastavam em direção ao quarteirão seguinte, saía correndo da varanda e ia atrás deles, fora da vista da mãe. Não importava quantos anos tivessem e que tamanho fossem ou quantos deles houvesse. Atacava sem aviso, sem clemência e sem a menor hesitação. Às vezes ganhava, outras perdia, mas sempre lutava até o fim. E ninguém conseguia controlá-lo. Lá pelos 10 anos de idade, já tinha a reputação de um doido destemido e durão. Foi quando se meteu realmente em encrenca. Sua primeira audiência no juizado de menores foi numa terça-feira chuvosa. A mãe o buscou na escola. Ele estava vestindo a mesma roupa que usava para ir à igreja e chorou durante todo o percurso. Havia faltado a seu turno de almoço no restaurante, mas não era por isso que chorava. Chorava pelo tiroteio e pela vida de Cal como cuidador do pai e pelas brigas em que ele se metia. Lembrando-se disso agora, de como as mãos dela tremeram quando tirara a tampa de rosca do frasco de aspirina, que àquela altura ela carregava consigo o tempo todo, Cal percebeu que a mãe estivera chorando por mais alguma coisa. As dores de cabeça já haviam começado. Será que ela sabia, já naquele momento, que só viveria por mais alguns meses? Na noite anterior, ao acordar de um pesadelo, Cal havia se levantado e ido à cozinha, onde ficara suando, tremendo e bebendo goles e mais goles de água, escutando o tic-tac do relógio e fitando a porta fechada da sala de estar, que eles tinham convertido num espaço para o pai. Foi até a porta e a abriu, deixando um pequeno facho de luz chegar ao rosto do pai, que dormia de olhos ligeiramente abertos, boca escancarada, o canto ainda voltado para cima. Estava pálido, velho. Cal viu o cabelo grisalho e curto, sempre salpicado de caspa, não importava que tipo de shampoo usassem nele, e a protuberância disforme da bala que havia danificado seu cérebro. Sua mãe dormia sentada numa cadeira junto da cama, ainda vestindo o uniforme do trabalho. A cabeça pendia para frente como se ela estivesse rezando, e uma das mãos repousava no ombro do pai de Cal. Parado ali, o garoto sentiu algo como vergonha, como se estivesse se intrometendo num momento pessoal. E de repente, tornou-se real para ele a ideia de como seus pais haviam sido antes dele. A infância e o romance entre adolescentes, o namoro e o casamento, os sonhos e planos que haviam compartilhado. O que tinham feito para merecer tanta dor? E o que a mãe de Cal faria se o juiz o mandasse para longe deles? Mas o juiz não o afastou. Não da primeira vez. Falou sobre o pai de Cal, fez o garoto responder a perguntas, passou um sermão e, por fim, condenou-o a 25 horas de serviço comunitário e 6 meses de psicoterapia. O juiz também mandou que Cal fizesse aulas de boxe, dizendo que o esporte proporcionaria uma válvula de escape para sua agressividade. E foi assim que conheceu Arthur Marcellus James, que antes de se estabelecer como treinador de boxe de nível internacional, havia treinado cavalos de corrida e cães combatentes. Um velho magro feito um graveto, de pele escura, olhos fundos e bigode fino,
Arthur não era do tipo caloroso. Mal falava com Cal, exceto para indicar que estava deixando os punhos caírem ou erguendo o queixo ou sinalizando os próprios socos antes de desferi-los. Mas o homem sabia tudo sobre boxe. Cal sentia falta dele. Sentia falta do boxe. E mais que tudo, sentia falta dos pais. Agora, estava nesse lugar estranho. Esse quartel, a milhares de quilômetros de casa. Olhando para o rosto radiante dos pais. Tudo aquilo se fora. Os olhos ardiam. As mãos estavam frias e úmidas de suor. Respirou profundamente, segurou o ar por um segundo e deixou-o sair, estremecendo. Sacudiu os braços e trancou o armário. Não podia dedicar nem mais um minuto àquela dor antiga. Em seguida, começaria a lembrar-se da doença da mãe, da luta contra o câncer, tudo. Para a última baia, então, hora de se perder numa partida inútil de ninja. Todo o entusiasmo o havia abandonado, mas precisava tentar. Trancou o armário, respirou profundamente mais uma vez e, nesse momento, alguém o empurrou contra o armário e depois o lançou na cama. Aconteceu tão rápido que Cal não teve chance de reagir. Uma dúzia de mãos o seguraram na cama, de rosto virado para baixo. Empurraram sua cabeça contra o travesseiro e depois a viraram de lado para que pudesse ver Davis apoiado no armário, fitando-o com os braços cruzados à frente do peito. Davis fez um gesto com a cabeça e Cal sentiu alguma coisa deslizar para dentro de seu ouvido. Quando a ponta do objeto tocou a região do ouvido interno, Cal sentiu um calafrio de reconhecimento. Um lápis. Um empurrão, de nada, e estaria surdo. Um empurrão maior, e estaria morto.